TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 6 de janeiro. E você vai ver a seguir. A NTT autoriza reajuste de tarifa do pedágio da BR-040 para R$ 14,50. Moradores do Venezuela, em Petrópolis, fazem abaixo-assinado contra a Petroita. Central clandestina de internet é descoberta no Atílio Marote, em Petrópolis. Guias afirmam que despreparo no Natal Imperial gerou uma queda no turismo. Linha Verde registra aumento no número de denúncias sobre crimes ambientais. Após reclamações, Prefeitura de Petrópolis concede desconto nos contratos das barracas da Praça da Liberdade. Agora, no Correio Petropolitano na TV. A Agência Nacional de Trânsito e Transportes autorizou o reajuste da tarifa do pedágio da BR-040. O novo valor da tarifa básica passa a ser de R$ 14,50. Uma deliberação da ANTT do dia 4 de janeiro de 2024, publicada no Diário Oficial de sexta-feira, reajusta a tarifa básica do pedágio da BR-040 de R$ 12,60 para R$ 14,50. Os pedágios que sofrem alteração da tarifa estão no trecho de concessão da Concer, entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro. O novo valor passa a ser cobrado nas 3 praças de pedágio da rodovia, a partir de 0h de sábado, dia 6 de janeiro. A medida da NTT levou em conta a variação do Índice Nacional ao Consumidor Amplo entre junho de 2021 e junho de 2023, concedendo um reajuste de 15,42%. Com isso, os automóveis que pagavam a tarifa básica de R$ 12,60 passaram a pagar R$ 14,50. As motos vão de R$ 6,30 para R$ 7,25. Ônibus de 2 eixos passam de R$ 25,20 para R$ 29,00. As 3 praças de pedágio estão no quilômetro 102, em Duque de Caxias, no quilômetro 45,5, em Areal, e no quilômetro 816,7 em Simão Pereira, em Minas Gerais. Em nota, o Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis, o Sicomércio, lamentou a decisão da NTT de permitir o aumento no valor do pedágio. De acordo com o Sicomércio, a luta das entidades representativas do comércio e de demais setores econômicos por melhorias na estrada, bem como pela execução de uma nova concessão para a rodovia, é antiga, e que os moradores de Petrópolis são os mais prejudicados pela falta de manutenção e segurança na estrada. Uma notícia que nos deixou muito apreensivos e muito preocupados, porque a estrada não está em boas condições, a estrada não vem sendo feita a manutenção correta, né? A gente tem notado aí muitos buracos, muitos problemas ao longo do todo o trecho, principalmente na Serra de Petrópolis, e infelizmente foi autorizado esse novo aumento. A gente espera que com isso, pelo menos, eles procurem fazer a manutenção e fazer aquilo que está previsto no contrato de concessão. Essa notícia nos deixa apreensivo porque ela impacta diretamente o comércio, principalmente os polos de moda de Petrópolis e também o turismo, né? Esse setor que vem crescendo tanto, um setor tão importante para a nossa economia local. O sindicato diz ainda que o valor praticado anteriormente já não era justo e o aumento traz ainda mais indignação. Por fim, informou que vai continuar atuando em conjunto com as demais entidades para a celeridade do processo da nova concessão da BR-040. Eles redividiram o trecho de Petrópolis a Juiz de Fora e Juiz de Fora a Belo Horizonte. Isso foi bastante positivo e faz com que a gente tenha aí uma expectativa que esse ano ainda, né, pelo menos nesse primeiro semestre, a gente possa ter a solução dessa questão da nova concessão, e obviamente aquelas obras todas que são tão necessárias e que vão impactar positivamente para a nossa cidade. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, apontam que Petrópolis registrou um saldo de 557 vagas de emprego formal em novembro de 2023. Ao todo foram 2.619 admissões no período.
De acordo com a plataforma, foram 2.619 admissões e 2.062 desligamentos em novembro de 2023. Com o resultado, Petrópolis apresentou saldo de 296 vagas na geração de emprego no penúltimo mês do ano. Em relação ao gênero, os homens correspondem a 53,9% das contratações e as mulheres a 46,1%. O mês com maior saldo na geração de emprego foi o mês de junho, quando o saldo foi de 331 vagas. Em 2023, os meses de janeiro e março apresentaram saldo negativo nas contratações, com 26 e 12 respectivamente. No acumulado de janeiro a novembro de 2023, Petrópolis também apresentou saldo positivo de 1.117 vagas de trabalho. Foram ao todo 12.448 admissões contra 11.371 desligamentos. Em relação a outubro, a cidade também apresentou aumento no número de contratações e queda no número de demissões, o que torna o mês de novembro o segundo com maior saldo na geração de empregos de 2023. Em Nova Friburgo, o mês de novembro também apresentou saldo positivo de 70 vagas. Foram 765 admissões e 695 desligamentos. Em Teresópolis, foram 625 contratações e 541 desligamentos no período, com saldo positivo de 84 vagas. Três Rios também apresentou saldo positivo, de 36 vagas. Em novembro, o município registrou 281 contratações e 245 demissões. Em Partido Alferes, o saldo positivo é de 14 vagas. Foram 44 admissões e 30 desligamentos. Os dados do CAGED apontam ainda que em Paraíba do Sul foram 115 contratações e 129 desligamentos em novembro, a única cidade da região de cobertura com um saldo negativo. Em todo o estado do Rio de Janeiro, o mês de novembro apresentou saldo positivo de 23.514 vagas de emprego, após 130.370 admissões e 106.856 desligamentos. Dados da PNAD contínua realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontaram que a taxa de desocupação no país recuou 0,2% no trimestre encerrado em novembro. Com o resultado, a taxa de desemprego do país foi de 7,5%. Mais um ônibus da empresa Petroita, que operava a linha Venezuela, quebrou na última quinta-feira em Petrópolis. O incidente, que ocorreu em uma das principais ruas do centro histórico e, claro, além de prejudicar os usuários do transporte público, causou tumulto no trânsito da região. Diante de tantos problemas, os moradores da localidade do Venezuela iniciaram um abaixo-assinado para que o veículo saia de circulação. Os usuários do transporte público em Petrópolis passaram por mais um episódio devido aos problemas com os coletivos na cidade. O ônibus número 2105 da empresa Petroita, que opera na linha 425 do bairro Venezuela, no bairro Quitandinha, foi o protagonista da vez. De acordo com Carlos Roberto, que é morador da localidade, os problemas se repetem diariamente. Todo dia esse ônibus quebra, todo dia, não é hoje quebrou e leva um mês, não, são todos os dias, atrasa, ele atrasa, mas atrasa muito. Se ele quebrar meio-dia, ele só retorna 5 horas da tarde, aí retorna com micro, a empresa retorna com micro, alegando que não tem carro. Aí vem através, né, dessa reportagem, pedir aí, a CPTrans não adianta, que já pedimos, eles sabem o que está acontecendo, pedir aí o Ministério Público, a prefeitura, né, prefeito? Vamos lá, vamos trabalhar. E em menos de 24 horas, o ônibus que faz a linha do bairro Venezuela quebrou 3 vezes. Uma delas no início da manhã desta quinta-feira. E segundo o relato dos moradores, a localidade chegou a ficar 5 horas sem ônibus. As condições horríveis. Todo dia de manhã costuma ter 4, 5 ônibus quebrados, de manhã cedo. Vivia quebrando, não tinha ônibus. Você pegava o ônibus, quando dava um pedaço, estava quebrado. No fim da noite da última quarta-feira, o ônibus da linha quebrou no bairro, deixando os moradores desassistidos no fim do dia. E nesta quinta-feira, por volta de 11 horas da manhã, o ônibus da linha quebrou mais uma vez no centro da cidade, na Avenida Queller, prejudicando, além do bairro Venezuela, mas o trânsito no centro histórico, causando atraso também em outras linhas. Esse carro estava quebrado ontem, não consegue fazer a linha Venezuela, olha só. Toda semana é isso, todo dia. A população não está aguentando mais. Ó. Tamo aí, ó. Tá vendo? Olha isso aí, ó.
Olha onde o carro está quebrado, ó. Olha o transtorno que está causando, ó. Olha só. Aí não é só na nossa comunidade, está sendo no município todo. E está ficando por isso aí, ó. O veículo está com o licenciamento renovado, de acordo com o Detran, mas o ano de fabricação do mesmo é 2011. Com isso, o ônibus já está há 13 anos circulando na cidade. E segundo a Lei Municipal de número 8.403 de 2022, o coletivo só pode circular em até no máximo 11 anos, e um micro-ônibus no máximo 8 anos. E o veículo deve ainda dispor do ano de fabricação na parte traseira, para facilitar a fiscalização. Devido aos problemas constantes, os moradores da localidade deram início a um abaixo-assinado, pedindo a saída da Petroíta da região. Os moradores daqui da rua estão fazendo até um abaixo-assinado porque o ônibus está quebrando direto, igual eu já tinha falado com você. Hoje ele quebrou 2 vezes, uma vez de manhã e só voltou à tarde. A gente ficou 5 horas sem ônibus. O vereador Fred Procópio, junto à Associação dos Moradores do Bairro Venezuela, discutiram a pauta em sessão na Câmara Municipal com o objetivo de apoiar os passageiros, pedindo a retirada da empresa da região. Pela retirada da Petroíta daquela região. E um pedido subsidiário que vai estar também no mesmo abaixo-assinado, que é a melhoria dos horários e a regularidade de horários da Petroíta naquela região, enquanto não for alterado a empresa, enquanto não for retomada e redistribuída a concessão. E no fim do dia, os moradores da localidade foram informados que uma das linhas que faz o bairro Venezuela estaria suspensa, junto com a linha Getúlio Vargas, que também passa pelo bairro. O Cetranspetro não se posicionou sobre a situação da regularização dos ônibus, quanto ao tempo de fabricação e sobre ações que seriam tomadas para não afetar os quadros de horário da linha. A CPTrans não respondeu aos questionamentos sobre a regularização dos horários e tempo de circulação do veículo. Já o Detran RJ informou que é responsável pelo licenciamento anual dos ônibus. Nesse caso específico, o veículo com placa LQC 4912 está com licenciamento anual de 2023 em dia. Quanto à conservação do veículo, se for intermunicipal, cabe ao Detran RJ fazer fiscalização. Caso o veículo seja de transporte do município, a fiscalização sobre as condições do veículo é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Transportes, que em Petrópolis é a Companhia Petropolitana de Trânsito, a CPTrans. Na tarde da última quinta-feira, policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar, em ação com policiais civis, identificaram uma central clandestina de internet no Atílio Marote, em Petrópolis. Confira. Policiais militares e civis da 105ª Delegacia de Polícia flagraram uma central clandestina em Petrópolis. A operação foi deflagrada na região do Atílio Marote após o recebimento de uma denúncia que indicava a atuação de traficantes locais, impedindo a prestação de serviços de internet por qualquer empresa que não fosse a proprietária da central clandestina, que possui também uma central na posse. A central, montada com equipamentos cujo valor estimado é de aproximadamente R$ 25 mil, permitia o atendimento de até 1.000 clientes. Os equipamentos foram retirados e encaminhados à 105ª Delegacia de Polícia a fim de serem submetidos a um exame pericial. 5 pessoas foram conduzidas à delegacia no Retiro para serem ouvidas nos autos do inquérito policial instaurado. Um balanço divulgado pelo Linha Verde, programa vinculado ao Disque Denúncia, apontou que as denúncias encaminhadas ao órgão em 2023 apresentaram alta, principalmente as denúncias relacionadas a crimes ambientais. O Linha Verde divulgou um balanço das denúncias enviadas em 2023 em todo o estado do Rio. De acordo com a instituição, foram cerca de 19 mil denúncias de crimes ambientais registradas. Em Petrópolis, o aumento no número de denúncias foi de 9% quando comparado ao ano de 2022. O balanço do programa Linha Verde de 2023 mostrou um aumento em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Em 2023, foram registradas 420 denúncias de Petrópolis ao Linha Verde. Os índices com maiores registros são relacionados aos crimes de desmatamento florestal, extração irregular de árvores e maus tratos aos animais. Este que, por sinal, apresentou aumento quando comparado ao mesmo período de 2022. 40% das denúncias enviadas ao Linha Verde foram realizadas por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ.
O aplicativo está disponível para Android e iOS e pode ser instalado gratuitamente. As denúncias também podem ser realizadas pelos telefones DDD 21 2253 1177 para a capital e 0300 253 1177 para as outras regiões. O anonimato é garantido. O que eu vejo, o que isso significa, eu vejo por 2 pontos. Primeiro, que o crime ambiental ele já é uma realidade, né, em todo o estado, mas também vejo que a população fluminense ela está reconhecendo que existe uma ferramenta para fazer a denúncia e, com isso, esse aumento também provém disso, né, da credibilidade do programa Linha Verde e fazendo a população denunciar esses tipos de crimes. Guias de turismo da cidade de Petrópolis afirmaram que o despreparo do Natal Imperial 2023 gerou uma queda no turismo da cidade. Licitações atrasadas, programações em cima da hora e a falta de controle de veículos turísticos foram alguns dos problemas relatados. A programação do Natal Imperial em Petrópolis deveria se encerrar neste próximo dia 7 de janeiro. No entanto, no site oficial de eventos, as programações se encerraram no dia 29 de dezembro de 2023. A presidente da Associação de Guias de Turismo de Petrópolis, Raquel Neves, explica que o número de turistas diminuiu durante o período, comparado aos outros anos, e que um dos motivos foi o despreparo para a realização. A gente teve aí várias cidades que investiram em decoração natalina e que divulgaram a programação com bastante antecedência, né? Então, isso acabou dividindo o público que vinha antes, né, nos anos anteriores, somente para Petrópolis, acabaram escolhendo outros destinos, porque eles se organizaram um pouco melhor do que nós. Tivemos também alguns problemas internos aqui na cidade com relação à divulgação da programação do Natal Imperial para o público em geral, né? A programação foi divulgada em cima da hora, com muitas falhas, assim. Então, isso também atrapalhou bastante, porque nós que trabalhamos com turismo, trabalhamos com planejamento e com antecedência. Para a guia de turismo Ana Beatriz, a edição deste ano apresentou uma queda inesperada, já que após a pandemia, a cidade conseguiu retomar os eventos com normalidade. Agora a gente tem algumas cidades aqui no interior do estado do Rio que estão investindo massivamente no turismo, como é o caso de Miguel Pereira, Maricá e outros municípios. Nós temos a desorganização em relação ao trânsito, né? A falta de informação prévia, divulgação prévia disso tudo, e a programação cultural, que também não foi divulgada, era divulgada em cima da hora. Muitas cidades do estado do Rio de Janeiro, inclusive próximas a Petrópolis, como Teresópolis, Miguel Pereira e Maricá, investiram em eventos natalinos. Para os guias de turismo, o evento de Natal ficou abaixo da expectativa em Petrópolis e existe uma preocupação com o calendário de eventos para o ano de 2024. E é claro que tudo isso gera uma preocupação grande em relação aos outros eventos do município. Nós temos aí Bauernfest para 2024, temos o Buncaçai, Serra Serata e todos esses eventos que são importantes para a movimentação turística da cidade. Isso tudo nos preocupa muito. A presidente da AGP criticou a falta de uma programação antecipada e também citou o desmonte do palco principal na Praça da Liberdade antes do previsto em edital. Outro problema apresentado foi a falta de controle dos veículos turísticos na cidade. Nós tivemos também a ausência do controle dos veículos de turismo que vieram para Petrópolis. Isso também é muito ruim para nós, porque acaba prejudicando a atuação dos guias de turismo, desorganizando o trânsito na cidade, né? Provoca assim uma certa confusão na mobilidade urbana da cidade. Os comerciantes ganhadores da licitação das barracas de alimentação da Praça da Liberdade receberam um desconto de 70% no valor pago à prefeitura. No entanto, mesmo com o encerramento das programações, eles afirmam que vão permanecer no local até o dia 7 de janeiro. Questionada, a Companhia de Trânsito e Transportes de Petrópolis não respondeu sobre o motivo de não ter havido controle dos veículos de turismo durante o período. E ainda falando do Natal, após inúmeras reclamações dos comerciantes que alugaram as barracas na Praça da Liberdade para o Natal Imperial,
A Prefeitura de Petrópolis concedeu um desconto de 70% no valor do contrato devido à falta de atrações no local. As reclamações dos comerciantes começaram após a Prefeitura de Petrópolis realizar a desmontagem do palco na Praça da Liberdade. De acordo com o edital, seriam realizadas 68 apresentações entre os dias 7 de dezembro de 2023 e 7 de janeiro de 2024, mas não chegaram à metade do estipulado. Com a desmontagem do palco no dia 19 de dezembro, antes mesmo do Natal, os comerciantes denunciaram que a Prefeitura de Petrópolis estava descumprindo com as obrigações previstas no edital. Para alugar a barraca na Praça da Liberdade durante o período, foi necessário desembolsar mais de R$ 8.400. Por conta da falta das apresentações, a Prefeitura de Petrópolis concedeu um desconto de 70% no valor original do contrato. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, a empresa responsável para a captação de recursos para custear a programação cultural não assinou o contrato. Apesar do desconto, os comerciantes ainda alegam prejuízos. A empresa ForX também faria o serviço na edição de 2024. No entanto, a contratação da empresa já era alvo de reclamações, visto que o contrato seria assinado no dia 5 de dezembro, ou seja, uma semana após o início do Natal Imperial. E você vai ver depois do intervalo. Vereadores carimbam 17 milhões de reais no orçamento de Petrópolis. Transparência Brasil denuncia a Prefeitura de Petrópolis ao MPRJ por descumprimento da Lei de Acesso à Informação. Nova licitação é agendada pela Prefeitura de Petrópolis para a contratação de leitos clínicos. Construção no Parque Padre Quinha, em Petrópolis, custará cerca de 10 milhões e 300 mil reais. Preços das carnes no Brasil encerram 2023 com a maior queda da história. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. A Transparência Brasil entrou com uma representação contra a Prefeitura de Petrópolis no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, devido ao descumprimento sistemático à Lei de Acesso à Informação. Na denúncia, a entidade detalha todas as irregularidades e ilegalidades cometidas pela Prefeitura nas respostas e no sistema de acesso à informação e transparência disponibilizado no site do município. A Transparência Brasil classificou o sistema de informações da Prefeitura como um ilegal e conveniente dispositivo de sonegar informações à sociedade. A denúncia corre na 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Petrópolis. Em 2023, a Transparência Brasil e a Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, por meio do projeto Achados e Perdidos, fez uma série de questionamentos às secretarias da Prefeitura de Petrópolis entre agosto e setembro de 2023 sobre os gastos com os recursos utilizados para a recuperação da cidade após as tragédias de fevereiro e março de 2022. As informações, no entanto, foram sonegadas ou o seu acesso foi dificultado ao extremo, desrespeitando uma série de artigos da Lei número 12.527 de 2011, que criou e regulamenta a Lei de Acesso à Informação. Na denúncia, a entidade aponta que a Prefeitura sonega informações sobre a execução orçamentária a título de transparência ativo, caso em que o município deve disponibilizar espontaneamente em um portal próprio as informações à população. A Prefeitura apresenta dados resumidos, impossibilitando que o cidadão comum acompanhe os gastos com programas, ações e até mesmo obras feitas com dinheiro público. Em outros questionamentos feitos pelas entidades, a Prefeitura de Petrópolis se negou a passar informações detalhadas, como a relação nominal e os respectivos valores pagos aos beneficiários do Programa do Aluguel Social. E também se negou a passar informações relativas aos beneficiados pela lei municipal, que garantiu a isenção do IPTU e da taxa de coleta de lixo a proprietários de imóveis que foram atingidos pela tragédia. As situações consideradas mais graves pelas entidades são a impossibilidade de contestação por parte do cidadão e o desrespeito aos prazos de resposta estabelecidos pela legislação. A Lei de Acesso à Informação prevê que, em caso de resposta incompleta ou insatisfatória, o cidadão tem a possibilidade de abrir um recurso para contestar a resposta, prática que não é obedecida pela Prefeitura. Além da ilegalidade apontada pela denúncia, há a implícita má vontade em fornecer as informações. Em outro pedido apontado pela Transparência Brasil, foi solicitado à Procuradoria-Geral do município a relação de processos judiciais nos quais a municipalidade é parte ré ou requerida em razão das fortes chuvas que acometeram a cidade no início de 2022. Em resposta assinada pelo Procurador-Geral Miguel Barreto, o município indicou o portal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para consulta. O documento diz: no entendimento da municipalidade, respostas do poder público a pedidos de acesso à informação, independentemente de seu setor, não são passíveis de contestação. Exemplificando, se um cidadão solicitar dados do orçamento da Secretaria de Educação, mas o município informar os da Secretaria da Saúde, não haveria, no entendimento do Executivo Local, previsão legal de recurso, o que ocorreria apenas caso o órgão demandado expressamente negasse o acesso. A Lei de Acesso à Informação entrou em vigor em 2012 e, ao longo de todos esses anos, se tornou o principal instrumento de acesso a informações de interesse público, que são produzidas e armazenadas por entes federativos, estaduais e municipais. É um instrumento que pode ser utilizado por qualquer cidadão para acesso às informações, com exceção de exigências próprias para a segurança da sociedade e do Estado. Sobre a denúncia, a Procuradoria-Geral do município de Petrópolis disse ao Grupo Correio da Manhã que foi notificada pelo Ministério
Público do Rio de Janeiro e que está dentro do prazo para prestar os esclarecimentos. E afirma que todos os requerimentos da Transparência Brasil tiveram resposta do município e diz que parte do que é solicitado pela Transparência Brasil violaria a Lei Geral de Proteção de Dados caso fosse executado. A Procuradoria afirmou ainda que a Transparência Brasil faz solicitações que não são exigidas em lei, como, por exemplo, a compilação e o cruzamento de determinados dados. Caso a Transparência Brasil queira trabalhar determinados dados de alguma forma, segundo a Prefeitura, nada impede que ela faça isso. Os dados são públicos, estão no portal da Transparência e no Diário Oficial do município. E, por fim, a Procuradoria afirma que a maioria dos questionamentos da Transparência Brasil já perdeu o objeto, porque, segundo o município, adequações no portal da Transparência, que passa por constantes atualizações, já vinham sendo realizadas pela Prefeitura desde o início de 2022. O orçamento de Petrópolis para 2024 terá 17 milhões de reais que foram carimbados por vereadores, o que corresponde a 1,2% da receita estimada. É o que prevê a Lei Orçamentária Anual aprovada no fim de dezembro pela Câmara Municipal. Ao todo, a Prefeitura estima que haverá uma arrecadação de quase 1 bilhão e 700 milhões de reais no próximo ano. Estas verbas direcionadas são possíveis através das emendas impositivas, que somam 165 neste ano, oriundas dos 15 gabinetes. Cada vereador tem direito a pouco mais de 1 milhão e 100 mil reais para destinar prioritariamente à saúde e à educação, mas também para instituições beneficentes, defesa civil e obras estruturais. Os valores não podem ser redirecionados pelo Poder Executivo para outras finalidades. Recente foi votado, menos de 2 anos, a questão das emendas impositivas. E todos nós estamos aprendendo a conviver com essa importante situação de emendar o orçamento e ter ali o direito de atender as nossas comunidades, porque quem está mais próximo da comunidade é o vereador e a vereadora. Entre as demandas, a saúde recebeu a atenção dos vereadores. Ingo Rames destinou 300 mil reais para aquisição de veículos que atendam às necessidades de pacientes oncológicos. Marcelo Lessa carimbou 400 mil reais para que a Prefeitura adquira insumos e aparelhos para reduzir as filas de exames como colonoscopia e endoscopia. A gente vai priorizar a fila do SUS. Chegar aqui, dar porrada, dizer que a fila está grande, é muito fácil. Mas, de alguma maneira, nós temos que fazer a nossa parte. E a minha parte eu estarei fazendo, canalizando ali 400 mil reais diretamente para a saúde. Já conversei com o secretário de saúde. Mauro Peralta destinou 450 mil reais para melhorias no tratamento de reumatologia. Já Otávio Sampaio colocou 280 mil reais para serem direcionados para aquisição de ambulância. Outra emenda foi a de Ronaldo Ramos, que reserva cerca de 159 mil reais para a colocação de um aparelho de ultrassom na unidade básica de saúde da posse. Os pacientes têm que fazer uma ultrassom, tem que vir até o centro da cidade, quer dizer, isso testando esse serviço, aumentando a oferta de serviços na área da saúde lá no Quinto Distrito, vai ajudar bastante a comunidade. Emendas relacionadas à prevenção de tragédias também foram destaque. Otávio Sampaio destinou 240 mil reais para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, salvamento e equipamentos de inovação e monitoramento. Já a vereadora Júlia Casamasso encaminhou 225 mil reais para a aquisição de 15 containers para os núcleos comunitários. Marcelo Chitão carimbou 300 mil reais para a construção de uma rede de captação de águas pluviais em Nova Cascatinha. Uma das mais votadas lá pelo nosso link, pelo nosso formulário participativo, foi a compra de contêineres marítimos adaptáveis para que a gente consiga ter uma estrutura física para os NUDECs, os núcleos da Defesa Civil de base comunitária. Outra pasta contemplada pelos vereadores foi a Guarda Civil. Gil Magno quer a implementação de uma inspetoria da corporação em Itaipava e, para isso, reservou 130 mil reais. Eduardo do Blog direcionou 100 mil reais para aquisição de mobiliários, equipamentos e veículos. Domingos Protetor encaminhou 150 mil reais para a reforma do curral de apreensão.
O vereador Domingos Protetor também destinou a maior parte de seus recursos para sua bandeira, a causa animal. Dentre as emendas, foi reservado R$ 250 mil para a instalação de um hospital veterinário e R$ 500 mil para a aquisição de 2 ambulâncias para a Coordenadoria de Bem-Estar Animal. A causa também recebeu apoio de Eduardo do Blog. O parlamentar destinou R$ 100 mil para serviços de castração. A lista completa de todas as emendas apresentadas pode ser conferida no nosso site, em tvc16.com. A licitação para a construção do pavilhão Niemeyer no Parque Padriquinha, em Petrópolis, teve resultado em dezembro de 2023. Na ocasião, teve como habilitada a empresa Engeprat Engenharia e Serviços Limitada. O valor aprovado foi de mais de R$10 milhões. No início do mês de novembro, a Prefeitura de Petrópolis anunciou a autorização da licitação para contratar uma empresa para a construção do pavilhão Niemeyer, no Parque Natural Municipal Padriquinha, que fica localizado na Avenida Ipiranga. Elaborado inicialmente para o Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, o projeto contará com exposições de estrutura, de arte, uma área dedicada à exposição do arquiteto Oscar Niemeyer e será construído em uma grande parte por vidro. Pelo local ser considerado uma unidade de conservação integral, a construção divide opiniões entre ambientalistas da região. A licitação para a obra no parque é um convênio entre a Prefeitura Municipal e a Fundação Social Oscar Niemeyer. E atualmente o parque está cadastrado como uma unidade de conservação de proteção integral no Sistema Nacional. Em contrapartida, a Prefeitura respondeu que para a construção do pavilhão Niemeyer não haverá nenhum uso direto ou indireto dos recursos do Parque Natural Municipal Padriquinha, pois trata-se de uma área sem vegetação nativa. Ainda segundo o órgão, a construção de uma edificação ali está de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e está prevista no plano de manejo do parque. A Prefeitura de Petrópolis agendou para o dia 18 deste mês uma nova licitação para a contratação de leitos clínicos para o município. Essa é a segunda tentativa do Executivo em realizar a contratação após não ter recebido propostas no primeiro pregão, que foi realizado em agosto de 2023. De acordo com o documento, a contratação será por menor preço global e com um custo máximo de R$ 8.100.000 para o período de 12 meses. Ao todo, a Prefeitura pretende contratar 45 leitos de clínica médica. Esta é a segunda tentativa da Prefeitura para a contratação dos leitos. De acordo com o edital, a contratação se faz necessária devido à falta de capacidade do Sistema Único de Saúde, o SUS, em atender a demanda do município. Em agosto de 2023, a Prefeitura de Petrópolis realizou um pregão presencial para a contratação de 95 leitos de clínica médica, por um valor superior a R$ 5,5 milhões. No entanto, nenhuma empresa participou do certame. O edital foi realizado no dia 10 de julho, às 10 horas da manhã, na sede da Secretaria de Saúde, mas pela falta de interessados foi dada como deserta. Além da falta de interesse das empresas nos pregões, a Prefeitura de Petrópolis passa por outra preocupação para 2024, visto que o Hospital Santa Teresa pretende encerrar o convênio com o município ainda neste ano. O pregão para a contratação dos 45 leitos também será realizado na sede da Secretaria de Saúde, no Alto da Serra. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no final de 2023, os preços das carnes tiveram uma queda notável, de 9,26%. Este foi o maior recuo anual desde que as pesquisas tiveram início no ano de 2000, segundo o IPCA 15. Os preços das carnes no Brasil fecharam o ano de 2023 com uma significativa queda de 9,26%, conforme apontado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15. O resultado representa a maior deflação registrada desde o início da série histórica do IPCA 15, no ano de 2000, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. O item apresentou altas acumuladas de 25,69% em 2019, 22,9% em 2020, 9,98% em 2021 e 2,45% em 2022. Analistas associam a redução de preços em 2023 principalmente ao aumento da oferta de carnes no Brasil, impulsionado pelo ciclo da pecuária, o que tende a aliviar os valores cobrados. Pelas ruas, a diferença nos valores já pode ser observada. Todo mundo está com a dívida, né? Com o dinheiro muito na conta, né? Contado direitinho para as coisas, está tudo muito caro. Então, se a carne diminuir, há a chance das pessoas
né, de poder aquisitivo mais baixo, conseguir comer uma carninha de vez em quando, né? Mas a gente percebeu sim um pouco de mudança, foi até agora mesmo no Natal que a gente comprou até um pedaço e deu uma diminuída, mas tem que abaixar mais. Os dados revelam que, dos 18 cortes de carne avaliados pelo IPCA 15, 17 apresentaram queda em 2023. O fígado registrou a maior redução, de 18,29%, seguido pelo peito de frango com 13,75%, pá com 13,37%, costela com 12,41% e filé mignon com 12,13%. A única alta foi observada na carne de carneiro, com 0,78%. É importante enfatizar que, apesar das carnes terem registrado uma redução, a cerveja registrou um aumento. A bebida é tradicionalmente usada e consumida durante os churrascos brasileiros. O aumento foi de 6,49% no IPCA 15. E apesar dessa elevação, o número ainda foi inferior a 2022. Ao longo de 2023, analistas associaram a redução dos preços principalmente ao aumento da oferta de carnes no Brasil, com mais produtos no mercado, em razão do chamado ciclo da pecuária. Os valores cobrados tendem a apresentar trégua. A baixa de parte dos custos produtivos após o aumento com a pandemia e a guerra da Ucrânia também teria contribuído para a situação. Para quem não come, não faz diferença. Agora, para quem come, sim, é importante. Com certeza faz uma diferença, né? Porque nem todo mundo tem acesso à carne, mas eu acho que a proteína faz muita falta na alimentação, né? A Câmara Municipal aprovou no mês de dezembro a redação final do projeto de lei de autoria dos vereadores Fred Procópio, Eduardo do Blog e Otávio Sampaio, que atualiza o Código de Obras e Edificações do município. O projeto é resultado de um esforço conjunto da Comissão Especial com o sindicato e entidades de classe ligadas à arquitetura, urbanismo, construção civil e patrimônio. As propostas de alterações foram recolhidas até julho deste ano, de maneira que foi possível, nesse segundo semestre de 2023, trabalhar na finalização do texto do projeto que visa atualizar, modernizar e desburocratizar a legislação municipal, adequando o Código de Obra às normas técnicas existentes e definindo regras e parâmetros mais claros para o licenciamento de obras e regularização de construções. O Código de Obras ficou menos burocrático, portanto mais célere, mais barato, né, fazer um empreendimento, fazer uma obra. A gente estima que no código atual, né, que a cidade seguiu até aqui, uma pessoa comum que estivesse construindo a sua casa, como eu, estou me casando, construindo minha casa, só de papel, autenticação, carimbo e tudo mais que vocês possam imaginar, de planta e tal, para abrir um processo se gastava R$1.000. Né? Hoje o processo vai ser todo eletrônico, a prefeitura já está providenciando isso para todos os setores. E a gente enxugou ao máximo nível de burocracia para fazer isso da maneira mais rápida e mais barata. O novo código visa ser mais objetivo e proporcionar mais clareza e adequação das normas municipais. A expectativa é de que, ao longo prazo, isso melhore a economia da cidade e também melhore a qualidade de vida dos petropolitanos. Uma casa hoje, se você for licenciar, leva em média 2 anos para se ter um alvará de obras. A gente estima que isso pode levar de 2 a 6 meses agora com esse novo código e com essa nova característica que é o autolicenciamento, que é a pessoa ser responsável pela sua obra junto com o engenheiro que ela contratou, o arquiteto que ela contratou. A lógica da prefeitura até então era o técnico da prefeitura assumir a responsabilidade sobre tudo. E a gente agora fez de maneira compartilhada. O texto final do projeto de lei recebeu novas emendas e agora segue encaminhado ao Poder Executivo, aguardando a aprovação oficial. A partir desse momento, a lei passa a valer na cidade. Hoje obedece 100% das normas de acessibilidade que o Brasil tem. Então a NBR 9050, que é a que trata de acessibilidade, está toda ela respeitada dentro desse nosso Código de Obras. Pra você ter noção, o código que a gente seguiu até aqui não previa, por exemplo, uma cozinha com um raio suficiente para um cadeirante fazer um giro dentro da cozinha do apartamento que ele comprou, que ele ganhou no programa Minha Casa Minha Vida. O juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins, determinou que a Enel Distribuição Rio apresente até o dia 15 de janeiro o plano de contingência da concessionária específico para o município de Petrópolis. No mesmo prazo, a Companhia Municipal de Desenvolvimento, a CONDEP, também deverá apresentar o plano de
podas e cortes de árvores na cidade. A decisão da 4ª Vara Cível é do dia 27 de dezembro de 2023 e é em resposta a um processo movido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra a Enel em virtude do apagão que aconteceu a partir do dia 18 de novembro. Na ocasião, diversos moradores ficaram mais de 72 horas sem o fornecimento de energia após um forte temporal e várias manifestações foram registradas, ocasionando no fechamento de vias, dentre elas a BR-040. Nas últimas audiências sobre o tema, o município apontou a necessidade de a Enel trabalhar com um plano específico para Petrópolis, bem como a participação da concessionária nas coordenações de crise da gestão municipal. Por sua vez, a empresa italiana disse que dependia de melhorias no manejo das árvores, com podas e cortes, evitando que os arbóreos caiam sobre a rede elétrica. Em caso de descumprimento da determinação, a Enel pode ser multada em R$300 mil e a Condep em R$100 mil. O diretor operacional da concessionária e o presidente da companhia também podem ser multados em R$25 mil. A Condep não respondeu aos contatos da reportagem até o fechamento desta edição. A Enel disse que vai avaliar a decisão judicial e que já apresentou à Justiça o conteúdo das ações programadas para o plano de verão 2023-2024 em curso em toda a área de concessão. Este documento contempla o planejamento específico para o Polo Serrana, que compreende Petrópolis. O magistrado, no entanto, cobra um planejamento específico para a cidade imperial. E você vai ver depois do intervalo. Lei garante água potável em eventos de Petrópolis para proteger a saúde pública. A advogada traz informações sobre as novas regras da Previdência. Estado lança ação para prevenir desaparecimento de crianças e adolescentes. Banhistas devem redobrar cuidados nas cachoeiras durante o verão. A Academia Petropolitana de Letras elege os vencedores do Prêmio APL 2023. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00 e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história.
Estado do Rio de Janeiro. Aprovada recentemente, a Lei número 8.677 em Petrópolis estabelece a obrigatoriedade de bebedouros nos eventos artísticos e musicais, como shows e festivais. Proposta pela vereadora Gilda Beatriz, a medida visa assegurar água potável filtrada de forma gratuita durante os eventos. A legislação, inicialmente voltada para eventos culturais, já levanta discussões sobre a possível extensão a jogos de futebol nos estádios, reforçando a preocupação com a saúde pública em diversas situações. Por meio do Diário Oficial de Petrópolis, a Lei número 8.677 entrou em vigor. O projeto estabelece a obrigatoriedade de instalação de bebedouros nos eventos públicos e privados, de cunho artístico e musical, incluindo shows, festivais e eventos de grande porte realizados no município. A autoria da legislação é da vereadora Gilda Beatriz, e a medida busca garantir o acesso gratuito à água potável filtrada durante tais ocasiões. A quantidade de bebedouros a ser instalada dependerá do número estimado de participantes do evento, detalhes que vão ser definidos em regulamentação própria. A legislação não se limita para shows e apresentações, mas também está incluso os jogos de futebol em estádios. A decisão foi acatada após uma discussão sobre o Campeonato Carioca Série B1, onde as temperaturas estavam muito elevadas e a água disponível para venda se esgotou. No Diário Oficial da União, no artigo 2, estava escrito que caso a decisão fosse descumprida, o sujeito estaria disposto a pagar uma multa, mas o artigo foi vetado. Desde 1995, bares, restaurantes e estabelecimentos similares no estado do Rio de Janeiro são obrigados por lei a oferecer água filtrada de forma gratuita aos clientes. A Lei número 2.424, de 22 de agosto de 1995, estipula que o descumprimento sujeita esses estabelecimentos às sanções do Código de Defesa do Consumidor. A recente legislação para eventos em Petrópolis fortalece o compromisso com a oferta de água potável e reforça a importância de garantir saúde pública em diversas situações. Recentemente teve um acidente agora, né, num show aí, então assim, eu acho não só importante como necessário. Às vezes a galera tá bebendo tanto, né, enche a cara e quer, sei lá, beber uma água para poder passar o mal, entendeu? Que tá nela, entendeu? Eu acho importante. Ainda mais que a gente tá vendo como o planeta está mudando, o superaquecimento que a gente viu que aconteceu no show da Taylor Swift. Então, ainda bem que estão mudando, a gente tem que repensar as leis mesmo. As mudanças nas regras de transição para a aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social em 2024 já começaram a valer no dia 1º de janeiro. A advogada Mayara Vasconcelos traz mais informações sobre o assunto. Após a reforma da Previdência em 2019, anualmente serão aplicadas mudanças nas regras de aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Por isso, o segurado que ainda não alcançou a tão sonhada aposentadoria do INSS e espera pedir no ano de 2024, deve estar atento às mudanças. O trabalhador que já tinha atingido o direito no ano de 2024 ou até mesmo antes e optou por ainda não pedir o benefício, não precisa se preocupar, pois tem o direito já adquirido. Nós temos também a aposentadoria pela regra, né, da idade progressiva, né, que ela é instituída de qualquer forma pelo tempo de idade do homem e da mulher. Ela não vai levar em consideração só o tempo de contribuição. E aí ela vai ficar próximo também ao que eu falei anteriormente. Nós temos até a aposentadoria especial, que muitos achavam que só tinha que cumprir 25 anos de atividade insalubre, e a lei ela instituiu uma pontuação mínima, e essa pontuação ela também está em vigência. Então tem que analisar tanto homem e mulher, quando a idade, a somatória da idade e o tempo de contribuição de atividade insalubre, ela tem que atingir 86 pontos. As novas regras de transição são uma espécie de meio termo para os segurados que já estavam contribuindo antes da nova norma, assinada em novembro de 2019, mas ainda não haviam concluído os requisitos necessários para dar entrada na aposentadoria. A aposentadoria por idade também é algo interessante, porque as regras de transição permanecem as mesmas. E que regra de transição seria essa? Para aqueles que estão vinculados ao INSS antes de novembro de 2019, eu posso me aposentar por idade. Se eu sou mulher, com 62 anos e 15 anos de idade e 15 anos de contribuição. Se eu sou homem, eu posso me aposentar com 15 anos de contribuição também e 65 anos de idade.
O valor da aposentadoria, mais uma vez, seguirá o cálculo de 60% do valor do benefício integral por 15 anos de contribuição para mulheres e 20 para homens, com um acréscimo do percentual de 2% a cada ano. Esse fator poderá passar de 100% do salário médio de contribuição, mas o valor é limitado ao teto do INSS, que em 2023 é de R$ 7.507,49. No entanto, com as novas regras, haverá aumento na idade mínima, tempo de contribuição e pontuação para obter o benefício. O cálculo dos benefícios não será afetado, mas as regras de concessão sofrerão alterações no próximo ano. É essencial realizar o planejamento de aposentadoria para, assim, se encaixar na regra mais vantajosa, com a busca do melhor benefício do INSS. Alguns regramentos aí que ficam bem evidentes em relação ao próximo ano, especialmente a questão da idade e da pontuação. Então, não deixe de ficar a avaliar a sua idade, o tempo de contribuição, porque muitas mudanças vão acontecer e, a partir de 2024, o acréscimo de 1 ponto aí para aqueles que buscam, afastar o fator previdenciário, o redutor da sua aposentadoria. Nós temos aí a mudança, a exigência de que a mulher ela tem que ter 91 pontos a partir de janeiro de 2024 para se aposentar e o homem, 100 pontos. Então, 101 pontos. Então, fique atento também sobre a mudança da pontuação. Vai acrescentar 1 pontinho aí para a partir de 2024. A Academia Petropolitana de Letras elegeu os vencedores do Prêmio APL 2023. A cerimônia de entrega dos prêmios acontece entre fevereiro e março de 2024, em data e local que ainda serão divulgados. Durante uma assembleia foram definidos os vencedores do Prêmio APL 2023, entregue pela Academia Petropolitana de Letras. Há mais de 30 anos, parte do calendário cultural local, o prêmio é um dos mais importantes reconhecimentos da cidade, com categorias que vão da produção literária e poética à educação, música, artes plásticas e cênicas. O Prêmio APL ele é outorgado pela nossa Academia de Letras desde o ano de 1985, e vem premiar e reconhecer os grandes talentos consagrados e aqueles que são novidade, aqueles que estão chegando agora ao circuito cultural de Petrópolis. A premiação é uma das mais tradicionais da região serrana fluminense. O prêmio reconhece 2 categorias de agraciados, nomes consagrados na cultura petropolitana e revelações que surgem a cada ano. A cerimônia de premiação vai acontecer entre os meses de fevereiro e março de 2024, com data e local ainda a serem divulgados. Nós decidimos as mais de 20 categorias do prêmio, quem são os vencedores e as vencedoras, e faremos uma bela de uma cerimônia no início do ano que vem, talvez em março do ano que vem, na abertura do ano acadêmico, para justamente fazer essa grande festa da cultura petropolitana, outorgando a cada um desses premiados o prêmio na sua respectiva categoria. Então todos estão convidados para participar conosco do Prêmio APL 2023. A Fundação para a Infância e Adolescência, por meio do programa SOS Crianças Desaparecidas, iniciou uma ação com o objetivo de prevenir e informar sobre o desaparecimento desse público. A campanha foi lançada no último domingo e segue até o dia 7 de janeiro, exibindo nos ônibus e terminais da região metropolitana um vídeo informativo com dicas preventivas para evitar novos desaparecimentos de crianças e adolescentes, principalmente durante o período de festas de fim de ano. Nesse período de férias, vamos ter que redobrar a atenção com as crianças e adolescentes. Nosso município do Rio de Janeiro recebe muitas crianças de outros estados da federação. Para isso, a FIA fechou uma parceria muito importante que é com a Rio Ônibus. Nos seus terminais serão divulgadas fotos, imagens, dicas de prevenção, fazendo com que chegue à população com essas dicas de prevenção. Caso ocorra um desaparecimento enigmático ou temporário, procurar sempre uma delegacia mais próxima para que seja cumprida a lei da busca imediata. Em 2023, 101 casos de desaparecimento foram registrados e seguem em acompanhamento. Desde 1996, quando o projeto foi criado, 3.753 crianças foram localizadas. A ação foi realizada por meio de uma parceria entre o governo do estado, o Rio Ônibus e da ONBUS. Um dos objetivos da campanha é diminuir o número de casos de desaparecimentos e ampliar a campanha, que por meio dos televisores pode conscientizar mais de 3 milhões de pessoas durante o período. Em casos de desaparecimento de crianças, a Lei 11.259 estabelece que a busca deve ser imediata após os órgãos competentes, como a Polícia Civil e Militar, forem notificados.
É importante que o responsável legal, ou o condutor, ou o guardião dessa criança saia de casa com uma pulseirinha de identificação, com a sua carteira de identidade e não transferir a responsabilidade para a criança. A criança tem o direito de brincar e de pular, o guardião sim de vigiar. O verão é a época em que as pessoas mais buscam as cachoeiras, rios e praias. As águas geladas das cachoeiras são um grande atrativo para refrescar o calorão escaldante que costuma fazer no verão brasileiro. Porém, essa também é uma época de muita chuva e as famosas tempestades de verão. Por isso, banhistas devem redobrar cuidados nas cachoeiras durante a temporada mais quente do ano. Para muitas pessoas, poder desfrutar de momentos de lazer ao ar livre é um luxo nos dias atuais. As cachoeiras são uma das melhores formas de relaxar e descansar da rotina corrida. Entretanto, por mais que a natureza seja considerada sinônimo de tranquilidade, conhecer os atrativos sem se preocupar com a segurança pode ser perigoso. No verão, as tempestades são mais comuns, o que pode ser um risco para quem está na cachoeira. É muito importante verificar a previsão do tempo antes de ir para estes locais. Caso a previsão confirme a possibilidade de chuva, é melhor adiar o passeio. Um risco específico que nós temos nas cachoeiras é a cabeça d'água, que é quando chove forte na cabeceira do rio, que pode ficar a quilômetros de onde você está. Se você estiver na água e observar o aumento do número de galhos, a mudança na cor da água e a correnteza ficar mais forte, saia imediatamente de onde você está, pois provavelmente é uma cabeça d'água. Além disso, por conta do calor e por se tornar um passeio para lazer, muitas pessoas costumam ingerir bebidas alcoólicas nestes passeios às cachoeiras, o que também pode se tornar um fator de risco. A gente perde o reflexo e o equilíbrio, ficando muito mais vulnerável a sofrer uma queda e se machucar seriamente. Essas lesões, tanto na cabeça quanto na coluna, podem levar inclusive a situações de paraplegia, tetraplegia ou até mesmo a morte, dependendo de onde ocorreu a lesão. A Prefeitura de Petrópolis informou que as regiões do Bonfim, Rocio e Secretário receberam reforço nas vias que ficam próximas às cachoeiras e poços. A medida faz parte da operação da Prefeitura Cachoeiras Verão 2023-2024, por meio da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes. Placas indicando os locais onde não é permitido o estacionamento foram instaladas em vários pontos para orientar os motoristas. Além disso, além do reforço da sinalização viária, a Prefeitura informou ainda que guardas civis também estão atuando nestas regiões para orientar o trânsito nos fins de semana, quando o movimento nas cachoeiras e poços é maior. É muito importante ter alguns cuidados com seu passeio em cachoeiras para que não se torne um desastre. Jamais mergulhe, nem de pé e nem de cabeça, em águas turvas ou desconhecidas por você. Além disso, mesmo que você já seja frequentador do local, alguns troncos ou pedras podem ter se movimentado de um dia para o outro. Por isso é importante avaliar o local antes com muito cuidado. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp DDD 24 99839 8384. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Uma boa noite e um ótimo domingo. TVC, a TV do Correio da Manhã.